Boa tarde, pessoal. Aqui nós estamos em mais um encontro, né, para o Coletivo Catarse e principalmente para a Escola Psicanálise Tripé. E o assunto hoje é fobia. Né? A gente vai dar uma pausa naquele caminho da libido. Aliás, acho que é legal a gente ir intermediando assuntos, né? Põe um assunto, põe outro. Nada muito cronológico. E para falar de fobia, eu acho que nós temos que, dentro da psicanálise, sempre lembrar do caso Hans. O caso Hans está dentro dos 3 ensaios do texto, 3 ensaios sobre a sexualidade, que o Freud publica em 1905. Esse caso, ele na verdade não foi uma análise direta do Freud, foi uma supervisão. Mas pensando nos 3 ensaios sobre a sexualidade, é importante lembrar que Freud foi o primeiro a falar diretamente sobre a questão da sexualidade infantil. E esse texto, os 3 ensaios da sexualidade, quando lançado, né, criou um verdadeiro alvoroço na comunidade científica de então. Vamos pensar, 1905, começo do século XX, né, aquela sociedade europeia extremamente ligada ainda aos conceitos do século XIX. E o Freud teve uma coragem imensa, né, em propor que a criança sim tinha sexualidade. E é justamente nesses 3 ensaios sobre a sexualidade que o Freud vai falar sobre toda a questão da angústia da criança, da castração, a angústia da criança no complexo de Édipo, né, a questão do autoerotismo infantil, a questão do incesto dentro do Édipo da criança, a questão do desejo que a criança sente pelo genitor do sexo oposto durante o complexo de Édipo. E isso fica muito resumido aí nesse caso do Hans. Então vamos tentar entender um pouco o que acontece, né, nessa historinha aí específica, né, que é que é brilhantemente ali destrinchado pelo Freud. O Freud, ele faz a supervisão justamente do pai do Hans, na verdade o Ernest, eu esqueci o sobrenome dele, não é Ernest Hans, ele tem um outro sobrenome, mas o menino chamava Ernest, né, e ficou conhecido como Pequeno Hans. E o pai dele é o Max Hans, que era supervisionado pelo Freud. E o que o Max Hans ele começa a contar para o Freud é que o menino ele sempre era, de alguma forma ali, punido pela mãe, né, dizendo: não coloque a mão no lugar que faz xixi. Né? E ele toma isso para si. Então ele vivia dizendo, né, e esse negócio que faz xixi, né, para as outras pessoas, né? Ele passa a dar nome, né, as partes sexuais das outras pessoas também como aquilo que faz xixi, inclusive nos animais, né? E isso começa a gerar nele uma angústia muito grande. Por que não poder pôr a mão? Né? Porque é justamente nessa fase que a criança começa a sentir prazer em tocar as partes genitais. Mas é um prazer autoerótico. Isso é extremamente importante. Né? A sexualidade infantil, ela é autoerótica, é voltada para ela mesma. Né? É a sensação de tocar o próprio corpo. Por isso que o abuso infantil ele deve ser extremamente condenado. A criança ela não é preparada psiquicamente para, né, aquele encontro genital. Na verdade, a gente está falando ainda de uma fase fálica, onde a criança começa a entender que ela tem, né, um pênis, e a menina ela fica à espera do crescimento do pênis. Então também aí é onde a criança começa a perceber que existem diferenças anatômicas. Então não existe ainda gênero, menino e menina. Existe sim a criança que tem falo e a criança que não tem.
né? Existe a criança que tem o pipi, que faz xixi, e a menina que fica tentando entender por que é que ela não tem pipi. Né? Essa é a diferença anatômica dos sexos, que inclusive é um texto que está, né, dentro dos 3 ensaios sobre a sexualidade. Mas voltando ao caso do pequeno Hans, né? E o que acontece? Esse menino, ele começa a desenvolver uma fobia de sair de casa aos 5 aninhos de idade. E ele tinha uma ama de leite, e quando ele saía de casa, ele começava a ficar com muito medo de ser mordido por um cavalo. Por que será, né? Cavalo é um objeto fálico. Então ele estava justamente se referindo à ideia da castração. Né? Ele tinha medo de ser mordido por um cavalo nas suas partes sexuais. Ou seja, era aquilo que a mãe dizia, né, para ele: não põe a mão naquele lugar que faz xixi. Então ele, na fantasia infantil dele, ele imaginava que ele seria castrado. E a partir dessa ideia também que Freud vai futuramente, aliás, futuramente não, justamente ali naquele mesmo texto, um pouco mais adiante, falar sobre o medo da castração que a criança tem, né, que depois vai ser dissolvido com o fim do complexo de Édipo. Né? Então o Hans, ele começa também, além do cavalo, ele começa a apontar isso em outros animais, né? Girafas, que ele nem tinha acesso, né? Ele estava numa sociedade ali, não tinha girafa andando na rua, mas tinha cavalo. Né? Ele começa a apontar isso em sempre animais que poderiam de alguma forma ter uma forma fálica, né? A forma de um pênis. Quando a gente diz falo, a gente está falando se referindo ao pênis, mas não necessariamente ao pênis como órgão sexual masculino, mas como símbolo de poder, poder do pai, né? Mas esse poder vinha da mãe que ficava o tempo todo tentando castrá-lo. E ele falava muito do medo que ele tinha de ser mordido. E isso só vai aumentando, né, a tal ponto que ele já não conseguia mais sair com a própria mãe, né? Ao que o Freud vai começar a dar o nome também de angústia, além de fobia, de angústia. Trazendo isso para a clínica atual. Quando nós recebemos pacientes com sintomas de fobia, então vamos pensar, fobia é medo? É, mas fobia não é pânico. Pânico é uma outra condição, né? Fobia é aquela situação, né, muito subjetiva, onde você desenvolve um medo específico de alguma coisa, né, de forma irracional. Né? Vamos pensar, alguém que tem fobia de aranha. Mas nós vivemos numa sociedade onde tem muitas aranhas por aí. E por que de aranha especificamente, se ela nunca sofreu um acidente com aranha? Aí nós temos que entender todo o teor simbólico que existe em aranha, como existia no cavalo para o pequeno Hans. Né? Então nós já sabemos que um paciente que chega no nosso consultório de psicanálise com sintomas de fobia, a questão dele é edípica. Né? A questão dele remete à castração, à síndrome de castração. Naquele ponto ali onde ele tem que romper com o objeto de desejo dele, que é a figura parental do outro sexo, em função da castração que é feita pela figura parental do mesmo sexo. E isso não é feito de uma forma tranquila. Né? Quando é feito de uma forma tranquila, aí sim, essa criança, né, ela vai se sentir saudável e não vai ter sintomas futuros de fobia. Mas a fobia sempre está ligada à questão edípica. Provavelmente levaríamos ali um bom tempo em análise para chegar até esse ponto junto com o paciente, porque ele é que vai ter que trazer para nós as questões relacionadas ao complexo de Édipo dele. Né? Mas, como analistas, nós já temos que saber, muito baseados nesse textinho excelente, textinho até fica feio, né? Falar Freud escrevendo textinhos. Textinho talvez até pelo tamanho, porque não é um texto muito grande.
do Hans, que toda a questão de fobia está relacionada a uma sexualidade infantil que aflora, né? Até porque se a gente for pensar no Freud, que escreve no Mal-Estar da Civilização, né, que no nosso psiquismo nada se apaga, as coisas vão simplesmente sendo colocadas uma em cima da outra, né? E ele faz um exemplo muito legal usando a cidade de Roma, né? Ele começa dizendo, né, como imaginar Roma hoje sem pensar que antigamente existiam todos aqueles edifícios antigos lindíssimos, né? Na verdade, um foi se sobrepondo ao outro. O nosso psiquismo é do mesmo jeito. Então, a nossa criança está aqui. No entanto, a nossa criança foi sobreposta pelo adolescente. Depois veio o jovem, depois veio o ser maduro e assim por diante, né? E de repente, por algum motivo, por algum gatilho, a criança volta, né? Aí você começa com sintomas de fobia. Mas a fobia inicial tá lá, no complexo de Édipo. Como Freud não faz a análise da criança, ele só vai supervisionando. E o que ele vai percebendo? Que com o passar do tempo, o pequeno Hans, né, com o passar do tempo e com o passar do complexo de Édipo, quando ele percebe que há a castração e ele aceita essa castração, a fobia dele também vai cedendo, né? A fobia e a angústia. Por quê? O complexo de Édipo traz consigo tanto a fobia, o medo de ser castrado, de ter aquilo que faz xixi ser cortado literalmente, quanto a angústia da castração, né? Já pensou se de repente cortam aquilo que faz xixi no menino? Eu fico ali, né? Sem poder. Como que eu vou ter poder? Né? Porque ele vai descobrir, infelizmente, dentro de uma sociedade patriarcal, eu digo isso porque sou mulher, né? Naquela época, que ser homem dava a ele muitas vantagens depois, né? E o próprio Freud vai seguir na sua obra dizendo da inveja do pênis, né, que o Lacan depois vai ter uma outra releitura a respeito disso, dizendo que a mulher não precisava do pênis para ter o gozo fálico ou o gozo de poder, né? Quando a gente fala do gozo fálico, a gente fala do gozo de poder, ou seja, eu posso ter poder sem ter o falo, o que legitima a igualdade entre né, as capacidades dos dois sexos para fazer qualquer coisa que seja. Né? O que o Freud ainda, né, de alguma forma, mantém ali meio que velado, até porque nós temos que entender que o Freud é um homem da sua época. Né? E mesmo assim, mesmo sendo um homem da sua época, nós nunca devemos deixar de pensar que ele deu voz às mulheres. Né, que ele aceitava mulheres como psicanalistas e mais do que isso, né, ele dizia que as mulheres que tinham a questão da histeria não eram loucas, elas simplesmente não eram ouvidas. Isso é extremamente importante. Então, julgá-lo simplesmente como machista seria transformar o discurso aí em algo extremamente raso, né, sendo que Freud é muito mais do que isso. Na verdade, ele só está ali repetindo, também ele, né, como nós todos, uma pulsão que vem da sociedade, que não há como nós fugirmos, porque a sociedade tem lá a sua função coercitiva, né, e a coercitividade, como nós sabemos, é algo extremamente inconsciente e não há como fugir dela, né. Não à toa, até hoje, o machismo aí, ele ainda comanda muitas das relações que de alguma forma criam o nosso meio social. Não só o machismo, muitas outras coisas. Agora, voltando a pensar na questão da fobia, é muito interessante fazer uma diferenciação, porque muitos pacientes chegam em consultório confundindo, né, pânico com fobia, né? E não há ligação entre as duas coisas, tá? Fobia é o medo irracional de algo muito específico. Pânico, ele constitui um conjunto de sintomas que remetem a uma condição muito regredida do psiquismo, que vai bater lá com a dor do nascimento.
e que de alguma forma também, né, já estudos um pouco mais modernos da psicanálise diz que de alguma maneira também bate com aquela sensação próxima à morte, né? É a sensação extrema do abandono, né? Então nós estamos falando de coisas completamente diferentes, por favor. Então, em psicanálise, eu tô falando muito então. Vamos fazer uma pausa, alinhar, para parar com então, né? O né voltou. Pois é, olha só. Gente, são tempos muito difíceis, sem querer entrar em detalhes. Bom, perdi até o rumo agora. O pânico, ele está muito mais associado a um sentimento de regressão gigantesco daquele indivíduo, a uma fase onde ele sequer tem memórias sensoriais, né, auditivas e qualquer outra coisa. Por isso aquele pânico que muda completamente o rumo do pensamento e traz sintomas psicossomáticos, né, de taquicardia, sudorese, pressão que ele acha que aumentou, acha que vai ter um ataque cardíaco, enfim, e quando ele vai ver ele não tem nada, do que a fobia, né? A fobia gera aquela angústia total e o pânico não, ele está ligado à ansiedade. Então, são coisas completamente opostas, tá? Vamos sempre lembrar disso. E os pacientes, muitas vezes, eles vão lá no Google, né, e veem coisas completamente erradas e acabam associando um ao outro. Eu tenho fobia e pânico. Peraí, como assim? A minha fobia, meu pânico. Opa, peraí. E é muito legal que a gente consiga, de maneira simples, claro, sempre, de uma maneira muito simples, numa linguagem muito do paciente, nunca técnica, explicar para eles que ou é uma coisa ou é outra, né? Ou às vezes até tirar os rótulos. Para nós é importante o diagnóstico, para nós é importante saber a fobia ou o pânico, mas para eles não, né? Para eles nós sempre partimos da ideia da saúde, nunca da questão da patologia, né? Para eles nós nunca o trataremos como um pequeno Hans. Né? A gente nem precisa falar para eles que existiu um pequeno Hans, porque não é, né? Eles já vêm com a profissão deles, a não ser que seja uma supervisão, né? Quando a gente está supervisionando alguém, aí é até interessante falar assim, pô, se você não sabe a diferença, vai ler o Pequeno Hans do Freud, que você vai entender muito bem, né? Que a fobia está ligada justamente ao complexo de Édipo, né? Então a fobia é algo que já está mais adiantado que o pânico. Então pensem sempre assim, gente, está começando a cair uma chuva maravilhosa aqui, amo chuva, né? Eu acho que meu complexo de Édipo deve ter tido muita chuva aí boa, porque eu sou, né, adoro chuva. A contra-transferência. Então nós temos que ter essa consciência de saber disso, até porque o paciente não vai lá para fazer nenhum tipo de mapa da vida dele pra gente. Quem tem que ter esse mapa somos nós, né? E às vezes fazer uns risquinhos, né, de onde alguns tesouros estão escondidos. O complexo de Édipo, em geral, é onde a maior parte dos tesouros estão escondidos, né? E o Hans mostra muito isso. Para quem não leu, né, o Pequeno Hans, para quem não leu os 3 ensaios sobre a sexualidade, eu acho que é fundamental, né? É fundamental até porque a gente começa ali a desmitificar muitas coisas, inclusive a questão da ideologia de gênero, que é aí que o pessoal anda jogando para todo lado, e a gente sabe que não existe. Porque ideologia de gênero seria mais ou menos como se eu pudesse ensinar alguma coisa para alguém, né? Como a criança vai para a escola, e ela vai só com o lado consciente dela, e ela passa a ser mais consciente do que inconsciente só na adolescência, né? Só na adolescência, a partir de 13 anos, que a parte consciente dela fala
mais, né, do que o inconsciente, ou seja, toda a sexualidade dela já está definida quando ela ainda é muito mais inconsciente do que consciente. Então não existe doutrinação de gênero, né? Pois é, aí nós, psicanalistas, temos que de fato olhar para essa situação de ideologia de gênero e dizer, não existe. Né? Eu não sei quem é o criador desse termo, não faço ideia de quem seja, mas foi muito infeliz nessa criação. Né? Porque ideologia, ela sempre está ligada a um estudo de ideias, e o estudo de ideias só é possível a partir de uma questão racional. Né? Então a gente já vai remeter ao Kant, né? Uma ideia mais filosófica. E quando a gente fala de ideologia de gênero, a gente está falando de uma questão psíquica inconsciente. Ideologia de gênero não, me desculpem, identidade de gênero, até eu já pirei com essa questão de tanto que me perguntam, né? Então, jamais, ideologia de gênero não existe, tá? Vamos sempre pensar isso. Não é uma questão política, né? É uma questão psíquica. Então, se alguém algum dia perguntar para quem faz formação psicanalítica sobre ideologia de gênero, a resposta é, não existe, só isso. Né? É uma questão inconsciente de formação do ser no mundo. E a formação do ser no mundo para o psicanalista acontece como? De forma inconsciente, na nossa instância que mais se movimenta psiquicamente, que é o inconsciente. Portanto, não há como doutrinar o inconsciente. Né? O inconsciente não é doutrinável. Ok? Acho que é isso. Alguma dúvida? Estamos aí? A gente se vê no nosso próximo encontro.